Mateus 12. O capítulo de hoje começa falando sobre Jesus, sobre guardar o sábado e Jesus colocando para os discípulos que ele era maior do que aquilo, maior do que guardar o sábado, maior do que as leis, Por quê? Porque eles, os discípulos, eles eram judeus e eles seguiam muito aquela questão de lei, de guardar o sábado, de fazer isso, aquilo. E Jesus, ele veio para melhorar isso, ele veio para quebrar todos esses paradigmas, e colocar algo a mais. Por quê? Porque antes, gente, como a gente já leu, antes não podia ir lá e adulterar, não podia ir lá e matar. Hoje, Cristo veio para colocar, olha, não é só você cometer o ato, porque antes era muito físico, as leis eram para bloquear o físico, porém Jesus veio colocar para bloquear o espiritual também, veio colocar leis e regras para que dentro de nós também pudéssemos ser isso, Então, Jesus começa a colocar esses parâmetros e essas questões para os discípulos, que também não deveria ser algo muito fácil, porque imagina, desde pequeno sendo ensinado aquilo e Cristo veio bagunçando tudo, veio colocando coisas que nem eles conseguiam compreender. Mas continuando, gente, tem duas partes que eu achei muito interessante, que é Mateus 12, 43 até os 50, mas eu vou ler por parte. Começa assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. O que ele está querendo colocar aqui, gente? É importante, porque ele fala o quê, Quando um espírito imundo quando a gente sai do pecado, quando a gente é liberto dos demônios que nos aprisiona, o nosso templo fica limpo, varrido, tudo em ordem. Porém, se a gente não ocupar ele com o Espírito Santo, o que acontece? Como ele coloca aqui, o espírito sai, dá uma rondada lá, volta, encontra ali tudo vazio e ele vai preencher, tornando o nosso estado 7 vezes pior do que o nosso primeiro, 7 vezes mais um, porque o que saiu, ele vai e traz mais 7, então 8 vezes pior, Então, muitas vezes a gente não entende a seriedade da nossa conversão, a seriedade de sairmos do pecado e vivermos para Cristo, porque, gente, imagina só, quando a gente serve a Deus, quando a gente deixa de servir, a gente está dando abertura e espaço para o diabo entrar e nos tornar 8 vezes pior. Então, muitas vezes a gente acha, só mais uma caída, só um cai e levanta, sendo que não, gente, é algo muito sério. Imagina só você ficar 8 vezes pior do que o seu estado anterior, do que o seu primeiro estado, é muito terrível. Por isso que a gente precisa entender e compreender a seriedade de servir a esse Cristo. Não é brincadeira, Servir a Deus não é só um estado, uma espiritualidade, não é só isso, não. É um relacionamento que temos que criar com Deus, é um relacionamento, é uma vida que a gente tem que ter debaixo da graça dele. E aí embaixo ele coloca, sobre quem são os irmãos, porque Jesus é questionado ali, que Jesus, sua mãe, seus irmãos estão ali, só que Jesus, ele coloca que os meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu pai, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Outro ponto interessante também, por quê? Porque quando você não está na graça, quando você deixa esses demônios adentrarem a sua vida novamente, nossos irmãos, nossas irmãs, nós somos só uma família em Cristo quando todos nós servimos ao mesmo Deus, quando todos nós cumprimos a vontade. Caso contrário, não tem pai, não tem mãe, porque os nossos pais, nossas mães, nossos irmãos são aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus, algo também muito sério e que muitas vezes passa despercebido, Muitas vezes você leva isso tudo algo normal, algo cotidiano, e não pode, gente. A palavra é simples e clara. Diz aqui, se você serve a Deus e deixa de servir a Deus, você vai voltar 8 vezes pior ao seu estado. E se você quer saber quem é seu pai e sua mãe, são todos aqueles que ouvem e cumprem a vontade de Deus. Então eu acredito que esses 2 pontos são muito importantes e algo que a gente precisa de vez em quando refrescar a memória, porque às vezes parece que passa batido pela correria do dia, você acaba se esquecendo das coisas mais importantes e valiosas e essenciais para uma vida cristã perfeita, embasada na
palavra e na vontade de Deus. Então não vamos esquecer, meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que ouvem e cumprem a vontade de Deus. E se você sai do caminho, você vai voltar 7, 8 vezes pior do que o seu primeiro estado. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional.